Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Claudem Araújo. Nessa videoaula, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre esse contexto histórico do processo de independência do Brasil e, além disso, compartilhar um pouco de curiosidades sobre esse fato histórico também. Vejam só, a primeira coisa que vocês precisam levar em consideração é que nesse período, o Brasil ele já não se encontrava mais na condição de uma simples colônia. O Brasil ele havia conquistado o status de Reino Unido a Portugal e Algarves. Lógico que aconteceram alguns antecedentes para que o Brasil ele pudesse conquistar esse status de Reino Unido a Portugal e Algarves. Vejam só, naquele período, Napoleão Bonaparte e as tropas francesas não estavam mantendo boas relações econômicas com a Inglaterra e, sobretudo, eles estavam numa espécie de rivalidade. Foi aí então que, através de um decreto, Napoleão Bonaparte ele decretou o que nós chamamos de bloqueio continental. O bloqueio continental ele consistia que nenhum país pudesse manter relações econômicas com a Inglaterra. Já que a França não conseguia derrotar a Inglaterra militarmente, ele resolveu derrotá-la economicamente. Algo curioso que nós devemos destacar aqui é que naquele período a Europa tinha um certo de medo de Napoleão Bonaparte, porque afinal de contas ele havia conquistado inúmeras regiões na Europa naquele período. Só que um país, dentro desse contexto, não conseguiu abrir mão de manter relações econômicas com a Inglaterra. E que país foi esse? Portugal. Portugal então resolveu continuar comercializando com a Inglaterra. Quando Napoleão Bonaparte soube que Portugal furou o bloqueio continental, eles disseram o seguinte, que iriam invadir Portugal. Foi aí então que Dom João e a corte, diante dessa vinda lá de Portugal para a colônia, que ele pensou o seguinte, que algumas funções que antes ele só poderia resolver na metrópole, que era Portugal, ele precisaria resolver agora aqui na colônia. Então ele elevou o Brasil na condição de uma simples colônia para Reino Unido, a Portugal e Algarves. Diante desse decreto, a família real e a corte podia então resolver alguns processos burocráticos aqui no Brasil também, além de Portugal. Bom, mas vejam só, a Inglaterra ela desempenhou também um papel muito importante nesse período, porque enquanto o rei e a corte estavam aqui no Brasil, durante a ausência da família real, quem iria conter as tropas napoleônicas em Portugal? A Inglaterra. A Inglaterra, ela financiou, digamos assim, a ida da família real para o Brasil e disse, podem ir tranquilos, que enquanto vocês estiverem no Brasil, nós vamos ficar aqui e vamos conter as tropas napoleônicas. Foi aí, então, que houve um processo de grandes transformações e mudanças aqui no Brasil e a criação de novas instituições, porque, afinal de contas, não estavam aqui qualquer pessoas, mas estavam aqui a família real. E eles queriam transformar o Brasil com o que era parecido com a Europa em que eles viviam. Podemos destacar, inclusive, a criação de grandes instituições, como, por exemplo, o Banco Real, o Museu Nacional, o Jardim Botânico, enfim, o Brasil, ele ficou cada vez mais parecido assim com a Europa. Bom, diante desse contexto, nós precisamos também pensar um pouco nos portugueses. Os portugueses não estavam contentes diante dessa condição da família real estar presente aqui no Brasil. E que, além disso, de ter levado o Brasil a um novo status. E cada vez mais eles ficaram em uma questão de inquietação com a corte aqui presente. Dom João, ele soube então desse zum que estava acontecendo lá em Portugal. E preocupado, ele se viu na condição de voltar então para a metrópole. Mas ele não voltou à toa. Houve um processo e um fato que aconteceu para que Dom João ele pudesse voltar para Portugal, que foi a Revolução Liberal do Porto, na cidade de Porto, em Portugal. Os portugueses exigiam a volta da família real para Portugal. E além disso, eles exigiam que o Brasil ele pudesse retroceder à condição de uma simples colônia, porque eles não estavam satisfeitos com esse status social que o Brasil havia conquistado com a vida da família real. Só que Dom João, ele não estava satisfeito com essas condições. Ele resolveu então apaziguar a situação em Portugal e ao mesmo tempo continuar as relações econômicas que o Brasil estava mantendo naquele período. Ele voltou então para Portugal, mas ao mesmo tempo que ele voltou para Portugal, ele deixou aqui o seu filho, o Dom Pedro. Dom Pedro, naquele período, ele era muito jovem. Então ele precisava de alguém que o aconselhasse e ajudasse também. Então ele deixou o seu braço direito, que era o José Bonifácio, para que ele pudesse ajudar e aconselhar Dom Pedro. Quando Dom João ele volta para Portugal, ele já percebe uma inquietude que, além disso, eles estavam querendo várias medidas que privilegiassem os portugueses naquele contexto. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração também é o que o retorno de Dom João para Portugal se deu também através de que essa revolução que aconteceu na cidade de Porto foi porque, após a derrota de Napoleão Bonaparte e as tropas francesas, os portugueses eles pensaram o seguinte, beleza, Dom João, Napoleão Bonaparte e as tropas francesas foram derrotadas, então não faz mais sentido você permanecer no Brasil. Foi aí então que, diante dessas circunstâncias, o Dom João ele retornou. Agora vamos pensar no contexto histórico a qual Dom Pedro ele estava inserido. Com o passar do tempo, Dom Pedro ele começou a estrear
estreitar as relações econômicas aqui no Brasil. Vamos imaginar também que Dom Pedro, ele estava em uma situação privilegiada. Rio de Janeiro, belas praias, a cidade maravilhosa, como costumamos falar. Então Dom Pedro, ele não queria retornar a Portugal, não. E eu entendo ele, porque se eu estivesse no Rio de Janeiro também, eu não ia querer retornar a Portugal. Bom, mas afinal de contas vocês devem se perguntar, e como aconteceu o processo de independência do Brasil? Uma coisa que vocês precisam pensar é que houve grupos que se dividiram diante daquele contexto. O grupo dos portugueses e o dos brasileiros. Os portugueses que exigiam que toda a família real retornasse a Portugal, além de Dom João, e o grupo dos brasileiros, que queria a permanência da corte e no Brasil. A elite brasileira percebeu que com a corte aqui, as relações econômicas estavam mais favoráveis. Não vamos ser bobos. A família real também percebeu isso. Mas lembra que no início do vídeo eu falei pra vocês que além de compartilhar um pouco sobre esse processo histórico, eu iria também compartilhar algumas curiosidades. Curiosidades essas que eu considero muito importantes para que o Brasil ele pudesse então alcançar o seu status de independência e se separar então de Portugal. Gente, uma coisa que vocês precisam pensar também é na questão do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? O Pacto Colonial, ele consistia em uma relação econômica entre a metrópole e a colônia. Quando o Brasil ele foi elevado à condição de Reino Unido da Portugal e Algarves, ele passou a comercializar com outras metrópoles. E por isso não agradava ter essa parte dos portugueses naquele contexto. Então, uma das medidas que os portugueses queriam também é que quando o Brasil ele descesse o nível, ele pudesse comercializar apenas com a metrópole. Mas voltando ao papel desempenhado por Dom Pedro I e às curiosidades que eu havia prometido para vocês, há uma figura muito importante dentro desse contexto. E essa figura é a Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. A Maria Leopoldina, ela desempenhou um papel muito importante nesse contexto, porque a Maria Leopoldina, ela soube então do que os portugueses queriam e pretendiam diante daquele contexto. E ela pensou o seguinte, em convocar uma reunião extraordinária. Na ausência então de Dom Pedro I, que ele estava em São Paulo, ela convocou os principais representantes da corte para escrever uma carta e decretar então a separação de Brasil a Portugal. E assim aconteceu o seu processo de independência. Quando ela escreveu essa carta e assinou, ela então enviou para Dom Pedro. Quando ele recebeu essa carta, foi o suficiente para que ele pudesse então decretar esse processo de independência do Brasil. Vamos destacar aqui que a Leopoldina, ela desempenhou um papel muito importante, porque quando ela soube das medidas que estavam acontecendo em Portugal, foi que ela realmente pensou em que pudesse separar Brasil e Portugal. Diante disso, precisamos também pensar um pouco sobre algumas curiosidades antes do processo de independência do Brasil. Um fato curioso é o Dia do Figo, que foi quando os brasileiros insistiram para que Dom Pedro permanecesse no Brasil. Acredito que isso deva ter inflado um pouco o ego dele. E aí então surgiu uma frase tão emblemática. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Enfim, estou trazendo algumas curiosidades para vocês. O fato é que quando a Maria Leopoldina ela enviou a carta para Dom Pedro, foi o suficiente para que Dom Pedro ele pudesse então declarar independência ao Brasil. E foi às margens do rio Ipiranga. Algumas curiosidades também que vocês devem levar em consideração é que há uma glamorização sobre esse processo de independência do Brasil. Muitas pessoas acreditam que Dom Pedro estava sobre um cavalo, maravilhoso, com um pelo muito sedoso, mas muito provavelmente eu acredito que ele estava sobre um burrinho. E que além disso, é que ele teve dor de barriga. E que além disso também, ele estava com algum amante, antes do processo de independência. Dom Pedro não era um cara tão legal assim não. Mas enfim, isso não nos interessa agora. Isso é tema já de próximos vídeos. O que nos importa saber agora é do processo de independência. Quando ele recebeu a carta da Maria Leopoldina, ele então resolveu decretar e declarar a independência do Brasil, que aconteceu mais precisamente na data de 7 de setembro do ano de 1822. Outra coisa que é muito importante nesse período é que em dezembro do mesmo ano, Maria Leopoldina e o Dom Pedro foram coroados. Ela imperatriz e Dom Pedro I. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês tenham gostado um pouco de saber sobre as curiosidades do processo de independência do nosso país e que vocês tenham entendido um pouco sobre esse contexto histórico. Se gostou, curte, comenta, compartilha porque vocês ajudam muito o meu trabalho e enfim, até o próximo.